Oi, gente! Hoje a gente tá aqui em uma das nossas reformas, fica no Alto da Moca essa reforma. É um apartamento de 42 metros quadrados e a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente fez por aqui. Esse apartamento, como eu comentei, é um apartamento de 42 metros quadrados, né? Originalmente ele tinha 2 dormitórios, um terraço, né, separado, cozinha, sala. Então aqui a gente vai começar pelo hall de entrada. O hall de entrada desse apartamento, apesar de ser um apartamento pequeno de 42 metros quadrados, é um hall espaçoso, né? Então a gente tentou aproveitar ao máximo aqui esse espaço para ganhar também área de armazenamento, né, para os proprietários. Então aqui a gente tem essa parte, né, que ficou realmente aqui um ambiente mais decorativo. A gente trouxe um espelho grande, né, para servir aqui também para os proprietários utilizarem, um espelho iluminado, né? Então a gente tem aqui uma área mais decorativa mesmo. Mas a gente fez também essa despensa, né? Então nessa despensa a gente ganhou espaço aqui para armazenamento, né? Então aqui para comidas, né, outros itens aqui também para os proprietários utilizarem. E um ponto aqui é que a gente fez essa despensa com esse canto curvo para não atrapalhar na mobilização aqui. Então a gente tem, né, espaços apertados, então aqui esse canto curvo ajuda, né, a gente ganhar um pouco mais de espaço de circulação. Então aqui nesse hall a gente também fez a pintura, né, das paredes em uma tonalidade diferente, que é a cor golfinho da Souvenir, para trazer realmente, né, um ponto de destaque. A gente fez a pintura, inclusive, da porta, né, para dar uma ideia aqui de porta mimetizada. Então a gente pintou todo esse hall nessa tonalidade. E aqui a gente fez uma área de chapelaria. Então a gente tem uma sapateira inferior, para ser usada no dia a dia mesmo, que também pode ser usada de banco. E a gente tem os cabides, né, então para ter uma organização maior aqui nesse espaço, quando receber visitas, ou até mesmo no dia a dia mesmo, né, chegando de trabalho. Então a gente tem esse espaço aqui para armazenamento. E, né, prateleira decorativa, então a gente ganhou aqui um espaço bem aconchegante, né, mais decorativo mesmo, mas com bastante armazenamento aqui também, né, para os proprietários no dia a dia. E aí a gente entra agora na área da cozinha, né, área social mesmo. Então aqui a gente já tinha uma cozinha integrada, né, então ela já era integrada aqui com a parte da sala, mas a gente tinha um espaço de terraço separado. Então a gente tinha uma porta aqui, separando a lavanderia, e uma porta ali, separando a área do terraço. Então a gente fez a integração de todo esse espaço para ganhar aqui, né, realmente tornar essa área social mais ampla. E aqui também um ponto é que a gente tem as paredes estruturais. Então a gente não conseguia demolir ali alguns trechos de alvenaria por serem estruturais. Mas a gente fez mesmo assim essa integração do espaço, né, tirando as portas para ganhar essa amplitude. Então aqui entrando na parte da cozinha. Na cozinha, a gente fez essa ilha, né, que é uma ilha com um formato mais orgânico, porque a ideia é que, assim, ela fosse utilizada realmente para apoio da cozinha, né, então ela é feita de pedra mesmo, mas que ela também fosse mais aconchegante, assim, um espaço de refeição mesmo. Então a gente trouxe uma ideia de ilha, mas também uma ideia de mesa, né. Então essa ilha aqui, nessa mesa, a gente tem ela em pedra mesmo, na mesma pedra aqui da cozinha que a gente utilizou o quartzo branco. E aí, entrando aqui na cozinha, então, como a gente fez a integração do espaço com a lavanderia, a gente tem uma bancada bem ampla, né? Então, a gente tem uma bancada grande, onde a gente conseguiu colocar uma cuba grande, né? E já otimizar aqui, então, fazer a torneira com um dispenser de detergente, tudo junto. E a gente trouxe essa calha úmida aqui atrás para substituir o escorredor, né? Então, para não ficar um escorredor aparente aqui e também não ocupar mais espaço da bancada. E além do escorredor, a gente fez a lixeira embutida e a gente fez também uma torre de tomadas aqui, né, para ganhar um pouco mais também de tomadas aqui para esse ambiente. Fora isso, a gente fez o armário superior, aí a gente trouxe aqui um LED, né, inferior para ajudar aqui na área de trabalho. A coifa, né, o depurador, a gente fez um depurador embutido na marcenaria, porque assim a gente fica com um espaço mais clean mesmo, né? Então, ele é retrátil, né? Ele fica embutido aqui bem discreto na marcenaria. A gente trouxe o cooktop, o forno. Aqui embaixo a gente tem um gavetão, tá? Essa gaveta, ela tem um rodízio, ela sai. E aqui a gente consegue armazenar vassoura, rodo, né? Então a gente ganha também esse espaço de armazenamento num espaço pequeno, né? Que a gente não tinha como ter aqui um armário maior para isso.
Entrando aqui na área da lavanderia, então, que a gente integrou aqui com a cozinha, então a gente tem essa bancada contínua. Pra gente não ter nenhum tipo de dente aqui na bancada também, e pra também ficar mais discreto esse tanque, a gente fez um tanque esculpido na marcenaria com esse tampo, né? Então, assim, quando ele não tá sendo utilizado, a gente fecha aqui com o tampo, a gente consegue ganhar aqui esse espaço, né, de apoio também pra cozinha ali, né, pra ser utilizado na hora de cozinhar. E ele fica escondidinho aqui. Então a gente fica sem nenhum dente, porque a gente fez aqui num tamanho apropriado. E a gente tem também ele escondido aqui, não aparente no dia a dia. Essa é a área do aquecedor. Então aqui o aquecedor, a gente trouxe ele escondido também, para ele não ficar ali visível no dia a dia. Mas a gente fez essa porta vazada, né, para ter essa respiração, né, então ter essa ventilação aqui dentro do aquecedor, mas ainda, né, deixando ele escondido. E esse espacinho aqui, né, onde a gente tinha aqui as estruturas que a gente não podia demolir, a gente ainda aproveitou para fazer um espaço de temperos. Então a gente tem uma portinha pequenininha aqui, que seria um porta-temperos mesmo, né. Vindo aqui para a área da lavanderia, o que a gente fez? Então a gente trouxe, né, a máquina, ficou aqui embutida nesse espaço. Mas uma das solicitações, né, do proprietário que ele queria muito era ter uma churrasqueira também aqui para ser um espaço de lazer. Então a gente trouxe uma churrasqueira a gás. Então aqui embutida na pedra a gente também tem uma churrasqueira a gás com a mesma coifa embutida que a gente tem ali na cozinha, né, que fica slim, que fica aqui clean. Então trazendo aqui também mais sofisticação para essa parte aqui, para esse espaço. O ralo, a gente tem o ralo, os ralos que a gente utilizou aqui foram esses ralos ocultos, né, invisíveis, que são feitos no próprio acabamento do piso. E aí a gente entra aqui na área do terraço. Como eu comentei, no terraço, a gente fez o envidraçamento da sacada, né, então porque a gente integrou aqui a sala com o terraço, então a gente fez todo o envidraçamento aqui com as persianas, tá, que também estão aqui abertas, mas a gente tem as persianas, né, de rolo. E aqui a gente tem um espaço que a gente utilizou aqui, né, aproveitou para fazer um cantinho do café. Então a gente não podia demolir essa parede para ganhar aqui espaço de sofá, então a gente aproveitou esse cantinho, fez esse espaço de café, onde a gente trouxe a cristaleira, né, para bebidas, as máquinas de café. E aqui embaixo a gente aproveitou também para fazer coisas úteis. Então assim, além da lixeira que a gente tem na cozinha, que seria mais para lixo orgânico do dia a dia, a gente queria trazer para cá também uma lixeira maior para ser realmente uma lixeira de recicláveis, né? Então a gente fez uma porta aqui para ser colocada uma lixeira dentro, ela ficar escondidinha, não ficar aqui aparente na área. E a gente também trouxe um cesto de roupas sujas embutido, que é uma tulha, ele é na própria marcenaria. Pra gente não ter esse item aparente também no banheiro, né, que é um banheiro bem compacto, ou no quarto, né, então a gente trouxe isso pra cá também, pra ficar tudo escondidinho nessa área. E aí a gente vem pra área da sala, que foi integrada. Então aqui na sala, a gente tem, né, a mesa aqui também, né, voltada pra esse ambiente, e a gente fez todo o painel aqui pra televisão. Então, como eu comentei, as paredes aqui são estruturais, então toda a parte de fiação tá passando por esse painel. A gente deixou tudo escondidinho aqui, né? Então a gente tem aqui os pontos de tomada, as fiações, elas passaram por aqui, pro soundbar, pra televisão. Então, né, a gente deixou tudo escondidinho e fez aqui um rack, né, com soundbar, a televisão, e aqui uma prateleira superior também decorativa. Nesse apartamento não pode ser instalado ar-condicionado, então a gente trouxe ventiladores, né, e mais elegantes, assim, brancos, combinando assim com essa linguagem mais clean do apartamento. A gente trouxe os ventiladores para todos os ambientes também para resolver um pouco, né, dessa questão do calor. Aqui a gente fez um cimento queimado, mas esse cimento queimado ele foi feito na mesma tonalidade das paredes, porque os proprietários eles não queriam trazer uma ideia de nada industrial para cá, eles queriam uma textura, mas algo bem discreto. Então a gente fez esse cimento queimado na mesma tonalidade das paredes. E aí a gente vai entrar agora, né, na parte do banheiro, na parte da área íntima, e aí explicando aqui pra vocês. Eu comentei no começo do vídeo que a gente tinha 2 quartos aqui originalmente no apartamento. Então aqui a gente tinha mais uma porta, né, eram 2 dormitórios, a gente tinha mais uma porta, e sobrava, né, como a gente não podia demolir aquela parede ali, sobrava um espaço muito pequeno pro sofá. Então o que a gente fez aqui? Os clientes, eles não têm filhos, né, então não precisavam desses 2 dormitórios separados.
Então a gente fechou, abriu, né? A única parede não estrutural aqui que a gente podia demolir era a parede entre os quartos. Então a gente integrou os quartos e tirou uma porta. Então a gente ganhou um espaço maior aqui para um sofá maior, né? Então a gente ficou com um sofá grande e ficou com uma porta de entrada só para a área do dormitório. Então ficou um espaço amplo que foi dividido entre o escritório e a parte do dormitório mesmo. Então aqui a gente também substituiu a porta de giro pela porta de correr na marcenaria, para também ocupar menos espaço ali da parte do dormitório, né? Então aqui a gente tem uma porta de correr e aqui a gente tem o banheiro, que eu vou mostrar para vocês também. Aqui no banheiro, a gente tem um banheiro pequeno, né? Um banheiro compacto. Então o que a gente fez? A gente trouxe algumas soluções também para ganhar um pouco de espaço. Ali na área do box, a gente fez um nicho para shampoo, só que a parede, né, ela era muito estreita, então esse nicho que a gente conseguiu abrir na parede, ele ficou com 8 centímetros, que não é suficiente para alguns produtos. Então a gente fez, né, uma solução assim dupla. Então a gente fez um nicho para ganhar um pouco de espaço, né, essa prateleira não ficar, né, pegando ali espaço do box, mas a gente colocou uma prateleira inferior para caberem produtos, né, ali para os produtos maiores também caberem. Então a gente tem o nicho e tem o avanço da prateleira para ganhar um pouco de espaço. A gente tem os ralos ocultos aqui também. A gente fez uma pintura mais escura no teto para trazer um elemento ali mais de destaque mesmo, né, porque tá tudo bem clarinho. Então aqui a gente trouxe uma pintura mais escura. E a gente tem aqui o vento kit, porque a gente não tem banheiro, não tem janela nesse banheiro. Então, o sistema ali de ventilação, né, ele é feito pelo vento kit. A porta de giro faz com que a gente ganhe espaço aqui de abertura no box, né, porque com uma porta de correr a gente teria um vão muito pequeno, né, para quem estiver usando entrar. Então, a gente fez um box com porta de giro. A gente trouxe a ducha higiênica também, que está acoplada aqui na caixa acoplada, né? Ela está instalada na caixa acoplada. E aí a gente trouxe um revestimento diferente aqui para essa área, para também ser um ponto de destaque. Aqui a gente fez a marcenaria, o gabinete e a espelheira. Nesse gabinete, a gente fez um nichozinho para papel higiênico, para ganhar também espaço aqui, né? A gente não tem um papel higiênico aparente. E a gente trouxe uma extensão da bancada, porque a gente tem um espaço de bancada pequena, que não cabia muita coisa aqui. Então a gente fez essa extensão para caber, né? Aqui a gente tem o sabonete líquido, né? Uma decoração. Então a gente ganha também esse espaço aqui para armazenamento. Aqui a gente também fez um LED interior nessa espelheira para ajudar, né, no dia a dia, maquiagem e tudo mais. E aqui é isso, gente. A gente também trouxe aqui o acabamento no quartzo branco, né? Slim, que é essa pedra mais fininha. A gente trouxe uma cuba que ela não chega a ser uma cuba de apoio, né? Então ela não é aqui, ela não sobe tanto. Então a gente não tem que descer muito essa bancada para pegar aqui na caixa acoplada, né? É só para trazer realmente esse detalhezinho, assim, né? Mais decorativo mesmo, trazer essa ideia de cuba de apoio, mas sem precisar, né, perder ali na altura da bancada. E agora entrando aqui na área íntima, né, a área dos dormitórios, que eu comentei com vocês que a gente, né, integrou os dois, eram 2 quartos, então a gente fez essa integração, trouxe essa porta de correr aqui pro dormitório, e aí a gente entra aqui para a área íntima. Nessa área íntima, como eu comentei, a gente fez um espaço grande, então a gente fez a integração dos 2 quartos e ficou um quarto bem grande. E aí a gente dividiu esse espaço em quarto e escritório, mas sem usar parede. Então a gente fez uma ilha de marcenaria, né? Então a gente tem armário pro lado de cá, armário pro lado de lá, separando esses espaços, mas tendo essa circulação por aqui. Então desse lado aqui, que é a área de trabalho, a gente fez uma bancada bem ampla, porque eram para 2 pessoas, né? Então ficou um espaço ali pro esposo e um espaço para cliente. Aqui a gente tem 2 estações de trabalho, a gente fez aqui um LED inferior também para realmente iluminar essa área, ajudar um pouco no dia a dia, fez armário superior também para ganhar espaço de armazenamento. Esse armário ele não vai até o teto por conta do ventilador, né? Então a gente fez ele reduzido aqui, porque a gente precisava ter um ventilador aqui nesse ambiente também. E também para não pegar na porta, o ventilador não pegar na porta, a gente fez as portas de correr aqui nesse armário.
E a gente fez aqui o armário e mais uma estante decorativa para aparecer aqui como background das reuniões. Então a gente trouxe um LED para cá também. E a gente fez painel em toda essa área. Como eu comentei, as paredes aqui são estruturais, então esses painéis, eles ajudaram a gente a distribuir a parte elétrica aqui nesse ambiente. Então passou tudo por trás do painel, sem ter que quebrar nada aqui de parede, né? Porque a gente não podia fazer isso por conta das paredes serem estruturais. E aí aqui a gente vem para a área do quarto. Então, como eu comentei, a gente ficou com essa ilha de armários. E aí a gente aproveitou esse espaço aqui para fazer uma sapateira, né, com duas portas grandes espelhadas. Então os proprietários, eles não queriam um espelho de frente para a cama, não queriam um espelho ali atrás da área de reunião. Então a gente pegou esse espaço aqui meio perdido, né, e aproveitou ele para ter esse espelho de corpo inteiro e também ganhou a sapateira aqui, né, para aproveitar o máximo de espaço possível aqui nesse apartamento. E aí a gente entra aqui para a área do quarto. A gente tem um quarto bem compacto. Aqui a gente fez, a gente usou aqui a tonalidade, a gente preferiu usar tudo no madeirado, né, no macadâmia, para trazer mais aconchego mesmo, né, algo mais quente para a área do dormitório. Então a gente tem um armário ali, um armário grande de 3 portas, né, portas de giro, e aí a gente tem toda a extensão aqui em painel de marcenaria, onde a gente também fez aqui a distribuição da elétrica, mas além do painel de marcenaria, a gente trouxe uma cabeceira aqui em buclé, para ficar um espaço mais aconchegante. A gente trouxe as arandelas, as tomadas laterais, né, nas duas cabeceiras aqui, nas duas mesinhas de cabeceira, para cada um ter a sua tomada para usar ali no dia a dia, ter a sua mesinha de suporte. A gente fez a cama baú, né, e aqui a gente tem um painel também para televisão, que vai ser instalada futuramente, então um painel mais decorativo, com a borda curva. Então aqui a gente também ganhou esse espaço, a gente também tem o ventilador aqui, né? Então, como eu comentei, todos os ambientes ficaram com ventilador. E aqui é isso, gente. Então a gente fez o quê? A gente tentou aproveitar todos os espaços possíveis, né? Priorizando ali armazenamento, amplitude, com uma linguagem mais clean, uma linguagem mais neutra, né? Cores mais neutras também. Então todas as paredes, né? Exceto ali no hall, onde a gente trouxe um ponto de destaque, aqui tá tudo bem clarinho. As luminárias pretas para se destacarem mesmo, né? No apartamento que tá todo claro. Também aqui a gente trouxe o acabamento dos rodapés no Santa Luzia de 5 centímetros, que ele é mais clean, ele é mais delicado do que aquele de 10 centímetros, então a gente fez isso também. E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Então foi uma solução aqui que a gente, um projeto bem bacana que a gente fez para um apartamento pequeno de 42 metros quadrados, aproveitando o máximo espaço possível.